Alô, alô, som? Tem alguém aí? Olá, pessoal! Está começando mais um podcast CS Conexões, onde eu vou trazer assuntos sobre profissões, organização empresarial, histórias profissionais e sobre o mercado de trabalho. Meu intuito aqui é construir minha audiência com você que me ouve, independente de onde esteja e como esteja, mas que eu seja um ponto de luz nessa sua caminhada profissional, que muitas vezes é dura. Bom, a convidada de hoje, vou apresentá-la. Por mais de 15 anos, trabalha como professora de português para estrangeiros, apaixonada pelo ensino de idiomas estrangeiros e por culturas diversas. Formada em letras português e inglês e suas respectivas literaturas. Também é formada em pós-graduação em ensino de línguas estrangeiras modernas pela UTFPR e mestre em linguística pela Ohio State University. Hum, nos Estados Unidos. Chique essa minha convidada de hoje. Também é criadora do método fluente de ensino de português online. Ela que é youtuber. Márcia Macedo, obrigada por estar aqui hoje. Olá, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Eu vou já agradecendo a tua presença aqui hoje. Eu quis sentar aqui, estamos aqui na minha sala, sentadinhas no sofá, para quem nos ouve. Eu quero agradecer você por estar aqui hoje, uma lembrancinha, Que só não fofa. pode dar spoiler para quem nos ouve. Posso abrir? Nossa, Pode, obrigada, claro. adorei. Que lindo. Adorei, adorei. Obrigada. Muito bom gosto. Obrigada, vai ser muito útil. Depois a gente compartilha, a gente dá os spoilers, mas eu quero te agradecer por estar aqui hoje, por apoiar esse projeto. É muito importante, ter pessoas como você aqui e muito obrigada. E vamos começar, sem mais delongas. Eh, Conta pra gente, Márcia, como foi a Márcia na época de escola, a Márcia estudante. Olha, acho que tem que dividir em alguns períodos. Quando criança, eu não lembro de ser aquela aluna exemplar. Assim, eu sempre fui boa em língua portuguesa, isso eu confesso, mas não fui uma aluna exemplar. Também não era ruim, mas depois, no ensino médio, que eu fiquei meio CDF já. Aí eu era bem chatinha, assim, para trabalho, para essas coisas. E na faculdade, que daí eu mergulhei demais, assim, né? Eu tava era super dedicada, muito esforçada. Mas na época, enquanto criança, não. Era tranquilona, assim. Mas eu já gostava de ler, né? Eu gostava de ler, e não sei se tem alguma pergunta relacionada a isso, mas eu gosto de contar essa história porque muitas pessoas acham que eu cresci tendo livros em casa, né? E eu nunca tive nenhum livro em casa. Nunca tive nenhum livro em casa. Ah, na verdade, então, o primeiro livro que eu li, assim, de historinha, foi um primo meu que me emprestou, porque eu estava na casa do meu tio e tinha uma estante cheia de livros, e eu fiquei olhando, fascinada. E meu primo falou assim: quer ler um? E me emprestou, e era A Ilha Perdida, né? Aí foi o primeiro livro que eu li. E desde então eu não parei mais de ler, porque daí eu na escola, meu primo falou: na escola tem biblioteca, você pode pegar livro lá. E aí que eu fiquei sabendo que eu podia ir, e eu praticamente todos os dias, na hora do meu recreio, eu ia, pegava um livrinho de história infantil, trazia para casa, lia, no outro dia devolvia, e assim começou a minha história já com a leitura. Interessante. É interessante você trazer isso, né? Porque tem pessoas que, principalmente que nos ouvem, né, que espera muito de eventos ou acaba culpando o nosso presente pelo passado que não teve. E você trazendo isso traz uma realidade de como que a gente precisa também estar atenta aos pequenos eventos de pessoas que nos incentivaram dentro desse período, né? Então é interessante a gente voltar nesse passado e resgatar essas memórias, né? Muito bacana. E como você foi entendendo o que você queria? Você já escolheu letras na época de escola ou você viu outro curso? Como é que foi esse início do estudo para você?
É bem interessante porque eu com 12, 13 anos, eu gostava muito já de escrever, eu gostava de escrever também poesia, então eu ficava lendo e escrevendo, eu dormia com cadernos, já tinha diário, essas coisas, desde então 12, 13 anos. E aí eu tinha uma amiga, que somos amigas até hoje, e eu falava para ela que eu ia fazer letras, mas quando eu tivesse 40 anos, porque eu achava que era uma coisa de gente intelectual. Eu não via letras como uma profissão, eu não tinha conhecimento sobre o curso de letras, das possibilidades, e eu achava que era só para quem é intelectual, um escritor, uma pessoa assim que fica numa sala, eu me imaginava então numa biblioteca fechada, lendo aqueles livros, e escrevendo. Então eu falava, aí depois dos 40, depois que eu já trabalhei e ganhei a vida, né? Que seria uma profissão que não tinha como, né? Na minha cabeça, ingênua, eu não tinha essa visão. Uhum. E então eu falava isso, que eu ia fazer letras depois dos 40 anos, que ia ser intelectual, então a partir daí. Nada a ver, né. Ah, e aí você pensou isso e e foi viver, certo? No vestibular, foi, natural para você fazer o vestibular quando adolescente, ou aconteceu algum outro evento que, você migrou de carreira? Então, eu venho de uma família simples, né, e eu não tinha muito contato, assim, com outras pessoas, né, que tinham um nível de escolaridade mais alto, assim. E o que eu já senti de início, eu sou a terceira filha, né, numa família que são 4 filhos, eu sou a terceira. E os meus irmãos mais velhos, nós estudávamos todos na mesma escola. E eu já senti que eu não queria ficar naquela escola, porque eu não via aquele futuro naquela escola. Eu já senti isso. E aí eu sabia que no centro da cidade tinha uma escola com nível melhor, porque era pública também, mas tinha um melhor ensino. E tinha uma outra que já dava um curso técnico, que tinha que fazer uma prova para poder entrar, que faz parte da ET, né? Da Escola Técnica Estadual. Uhum. E, e aí eu fui ver os cursos que tinha nessa escola, porque daí eu também, porque era para fazer o ensino médio, porque eu sabia também que ia ser mais forte. E eu falei, eu Uhum. quero fazer isso, eu não quero ficar igual os meus irmãos, que estão estudando e o quê? Acabou e não estão aprendendo nada, porque eles mesmos criticavam, né, o ensino lá na escola. Aí eu fui ver e nessa escola tinha 3 cursos e um deles era nutrição. E aí eu me interessei para fazer nutrição. Então eu fiz 4 anos de técnica em nutrição. Tive que fazer a prova, tipo, se chamava vestibulinho, e aí Uhum. fiz a prova, passei e fiz os 4 anos de técnica em nutrição. E inclusive trabalhei depois 2 anos também nessa área. E gostei muito. Nossa, que bacana. Da época de então você traz essa questão da alimentação desde sempre, né, na sua vida. Que bacana. E aí, o que que você aprendeu, assim, desse período? O que que você porque daí depois você migrou já dando spoiler, né, depois você migrou para letras, mas, desse período, o que que você carrega com você? Você acha que foi importante esse início de carreira, né, dentro da Claro. nutrição? Com certeza, porque, bom, é aquela coisa, aprendizado nunca ocupa espaço, né? E a nutrição é uma coisa para a vida. Então, o que eu aprendi ali, eu já acabei aplicando desde o início na minha vida. E eu me casei muito cedo, muito jovem. Então, isso eu levei já para dentro de casa e já comecei a aplicar dentro da minha própria casa. E trago até hoje esse interesse, essa preocupação com a alimentação. Então, foi muito útil, foi muito útil. Bacana. E aí você entrou na faculdade você fez o técnico, e aí depois você entrou na faculdade logo em seguida? Você deu um tempo na sua carreira? Bom, aí então, teve uma história, né? Não foi uma história linear, né? Como a gente gosta, assim, né? Gostaria de que fosse. Mas é a vida real, né? Foi a vida real, exatamente. Eu engravidei aos 17 anos e eu tive que parar com os estudos, né? Por conta né, de assumir uma família, me casei, tive minha filha e não tinha condições de ir para a faculdade Hum. naquela época. E na época eu estava pensando em fazer nutrição. Tinha terminado, então terminei, né? Já casada o ensino técnico, o ensino médio,
e tive que ficar, digamos, em casa e cuidei da filha, né? Trabalhei na área de nutrição e tal, me afastei e não pude dar continuidade com os estudos. Mas aquilo me angustiava muito, porque eu queria estudar, e eu queria estudar de qualquer jeito. Aí foi que eu me mudei de casa, e quando eu vim morar já numa outra cidade, eu vi já numa escola pública também que tinha ensino de espanhol de graça, e eu fui fazer, já na hora fui pedir informação e quis fazer ensino de espanhol, porque eu tinha vontade de estudar espanhol, desde que eu era menina, eu tinha escutado uma música em espanhol e tinha me interessado. E depois, eu mal tinha terminado o espanhol, veio a oportunidade de estudar o inglês. E aí já comecei a estudar o inglês. E ao estudar o inglês foi que eu resgatei, olhando para minha professora, o desejo de fazer letras, porque aí eu vi que, nossa, algo que eu gosto, eu quero isso para mim. Mas eu não tinha lembrado do passado, de quando eu tinha 12 anos, que eu já gostava de estudar, que eu tinha falado aquilo de fazer letras. Aí essa minha amiga, que nós ficávamos juntas, quando eu entrei em letras, porque daí então, assim que então deu certo, minhas filhas já estavam um pouquinho maiores e tudo, a vida tinha acalmado um pouco e eu tinha a possibilidade finalmente de ir para uma faculdade, eu quis ir fazer letras então, porque daí falei, não, é isso que eu quero para mim e deixei nutrição de lado, né? Porque eu já estava também parada com a nutrição. E aí essa minha amiga me ligou um dia e eu na faculdade, ela falou assim, e eu ela, como é que vai a vida, não sei o quê, porque a gente tinha se, né, distanciado um pouquinho. Aí falei que estava fazendo a faculdade de letras. E ela falou assim: Nossa, mas agora você pode morrer. Porque agora você já realizou tudo. Eu falei: Oi, o quê? O que é isso? Ela falou assim: você está fazendo letras? Eu, tá, e o que tem? Ela, porque lembra que você falava que queria fazer e era ser depois dos 40, você já está fazendo agora, então já está encerrando, né? Já Aham. está. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu tinha dito isso. Ela falou, claro, você falava que queria fazer letras, ia ser intelectual, não sei o quê, escritora. Eu falei, ai, que barato, mas olha, que interessante, né? Nem eu lembrava que realmente o meu primeiro desejo de jovenzinha era letras. E com quantos anos você foi fazer letras? Ai, eu já tinha quase 30 anos. Foi aí que eu fui estudar, então. Um pouco antes eu tinha estudado inglês, eu fui estudar inglês, já tinha, sei lá, 26, 27 anos, espanhol, tudo adulta já. Uhum. E com 30, pelos 30 que eu estava estudando, fazendo faculdade. E aí, como é que foi essa entrada na universidade, né? Eu aqui entrevistei minha mãe também, Uhum. que tem uma história também parecida, né? De uma mulher que teve filhos primeiro para depois, né? Acaba sendo um comportamento, né, da sociedade também com pessoas, né, com a geração de vocês. Mas trazendo esse paralelo, como que eu vou fazer uma pergunta que eu também fiz para ela. Quem tá nos ouvindo, volte lá no segundo episódio. Como foi pra você entrar mais velha, né? Super jovem ainda, mas assim, Mais velha em mais relação às velha em outras. relação às outras pessoas, né? Encontrar colegas de trabalho mais jovens do que você. Como que foi isso pra você? Olha, e para mim eu vejo que foi muito positivo, né? Apesar da minha angústia, né, que eu estava ansiosa para entrar na faculdade, foi muito positivo no sentido de que eu sabia o que eu queria e eu devorei a faculdade. Todas as matérias, tudo, e eu amei tudo. Coisa que se eu tivesse feito bem mais jovem, eu tenho certeza que eu não teria aproveitado tanto. E eu Uhum. aproveitei 100% das aulas, 100% da universidade, tudo. Cada aula, cada momento, eu não perdia nada. Eu era aquela CDF mesmo, de chegar em casa e repassar os conteúdos, de refazer, eu queria entender. E eu amei. Então, eu tenho certeza que mais jovem isso não teria acontecido. Então, eu fiz na certeza que era aquilo que eu queria e Uhum. desfrutando mesmo da universidade, daquilo que eu estava vendo. E além dessa sua amiga, né, quem mais é dentro do seu círculo ou alguma pessoa que te incentivou e que falou assim, poxa, Márcia, vai lá e é isso mesmo, continua, vai fazer essa faculdade. Teve alguém que te incentivou? E durante a faculdade também, professores, pessoas que foram, falar assim, nossa, essa é a certeza, né? Você falou que aproveitou 100%, mas teve alguém também ao longo dessa caminhada que te ajudou?
Olha, o incentivo, eu acho que não, assim, não lembro. Eu só lembro da minha mãe, antes de eu entrar na faculdade, que ela vinha em casa e algumas vezes eu chorei, porque eu queria ir para a faculdade e eu não podia Uhum, ainda. E ela falava: calma, calma, vai chegar a tua hora, calma, tenha paciência. E mas assim, durante a faculdade eu não lembro de ninguém incentivando, assim, falando nada. uhum. Era eu com uma Com vontade muito você mesmo. grande. Era eu, assim, que tinha uma vontade. E as pessoas, sei lá, né? Assistiam, digamos assim, Uhum, né? Eu sim. com esse desejo muito grande. Agora, eu não sei se você vai perguntar isso, como que se eu me descobri como professora ali. Porque tem uma coisa interessante que é assim, eu entrei para fazer letras sabendo que eu ia ser professora, querendo ser professora. Uhum. Só que eu tinha uma questão muito forte dentro de mim, que eu era muito tímida. Eu tinha muita vergonha de falar em público, de falar na frente das outras pessoas. E como é que você passou por isso? Então, porque quando eu era jovem e estava no colégio, né, na escola, Uhum. as apresentações de trabalho na frente de sala, que tinha que me expor, assim, eu me escondia. Teve vezes de eu me trancar no banheiro. Eu me trancava. Eu me lembro, inclusive, de uma apresentação em inglês que eu me tranquei no banheiro e quando eu saí, a professora me pegou e falou: Você sabe que você tirou zero, né? Porque eu não, eu morria de vergonha. E era medo do julgamento do outro. Uhum. Então, quando eu fui para letras, eu já sabia que eu ia ter que enfrentar isso. Mas eu já estava mais madura, então também isso me ajudou. Uhum. E aí eu pensei assim, bom, então eu vou ser representante de sala, eu vou me inscrever para ser representante, porque assim eu tenho que chamar as pessoas, né? Atenção, já vou ter que começar a falar, me expor ali Uhum. e quebrar essa barreira, esse medo de estar falando com os outros na frente dos outros. E assim eu comecei realmente, eu me tornei representante de sala. Eu fui por pelo menos acho que uns 3 anos e deu muito certo, porque daí eu perdi esse medo de falar. Interessante. E lá na faculdade tem uma outra situação que daí eu fui monitora também de inglês lá. E como é que foi isso? Quem que te chamou? Teve alguém que olhou pra você? Então, isso foi outra situação interessante porque a monitoria, então eu não queria me inscrever para ser monitora porque tinha outras meninas na minha sala, outras estudantes, que já eram professoras de inglês. Uhum. E eu sabia que elas eram muito mais capacitadas do que eu, né? Já ensinavam, uma inclusive era filha também já de professor e tudo. Elas sabiam muito mais do que eu inglês. E eu mal tinha acabado de estudar inglês ali. Então eu tava ali ainda meio crua, assim. Só que a minha professora de inglês chegou para mim e falou: Márcia, você se inscreveu na monitoria? Porque tinha que fazer uma prova, né? Um teste para ser monitora. E eu falei: não, eu não vou. Aí outro professor, não sei, uma outra pessoa me falou: você se inscreveu para monitoria? E eu falei: não. Até porque, então, quem era representante de sala não podia também ser monitor, porque é 2 cargos, você não podia ter 2 cargos. Uhum. E eu falei, não, porque eu já sou representante de sala. E eu me esquivei, porque eu falei, eu não vou, eu sei que o pessoal tem que fazer prova. Claro que elas vão melhor do que eu não sei. Aí eles. Aí encontrei como que chama? Tipo o supervisor, o coordenador do curso de letras, né? E ele me conhecia, claro, porque eu que levava as informações para a sala, eu era representante. Ele me encontrou no corredor e ele falou: Márcia, eu não vi teu nome lá, você não se inscreveu ainda na monitoria? E ele ficou olhando para mim, aí eu entendi naquele momento que eu tinha que me inscrever, porque eles me queriam lá dentro. Uhum. E eu me inscrevi já certa de que eu ia conseguir o cargo de monitora. E foi uma coisa muito estranha, porque eu vi, porque ele era o terceiro e o coordenador, eu falei assim, se eles estão insistindo tanto para que eu me inscreva, é porque já tá, então essa prova aí é fachada, porque eles vão me colocar. Só que eu não entendia por que eles me queriam tanto como monitora. Uhum. E eu falei para ele, eu falei, eu sou representante de sala. Ele falou, não, você pode sair do seu cargo, você pode até ficar como vice, e aí você entra, né, você se inscreve na monitoria. Caso você ganhar, né, você pode assumir. Eu, tá bom, eu fiz a prova na certeza que eu fiz o melhor que eu pude, né, mas eu tenho certeza que as outras alunas ali, tinha mais umas 5, que elas foram melhores do que eu tenho certeza, de conhecimento. E no fim, eu passei.
E eu fiquei como monitora. E uma outra amiga minha também, porque eles precisavam de duas. E depois, eu... Foi ali na monitoria que eu vi que eu nasci para dar aula. Foi na monitoria. Porque o que acontece? Monitoria, não sei se você, né, já viu na faculdade, até na escola, junta, né, uma mesinha, o monitor fica ali com 5, 6 pessoas, né? Alguns alunos que vêm tirar algumas dúvidas, assim. No meu caso, isso nunca aconteceu. No meu caso, eu ia para uma sala de aula e a sala enchia de alunos. Eu dava aula para 20, 30 de uma vez. E eu até tinha que pedir, então, para reservarem uma sala para mim. E a inspetora falava, não, mas pega uma mesa na biblioteca. Eu falava, não, eu preciso de uma sala. Porque enchia, lotava. Porque cada um que vinha trazia outros e chamava os amigos e todo mundo. E eu vi que... E aí, ali, eu vi que eu falei assim, meu Deus, eu tenho talento para isso. É essa a minha vocação. As pessoas gostam de me ver ensinando. E eu gostava de ensinar, né? Gosto de ensinar. Então, eu vi que eu tinha talento mesmo. Eu falei, nossa, eu preciso fazer isso, porque as pessoas gostam. E aí eu entendi por que todo mundo me queria como monitora. E eu perguntei para minha professora depois de inglês, por que vocês estavam querendo tanto que eu fosse monitora? Porque eu entendi que me colocaram ali, né? Que não foi só a nota. Eu não fui mal, eu tenho certeza também que eu não fui mal, né? Mas assim, que outras tiraram nota melhor. Ela falou, Márcia, a questão é que não é só sobre conhecimento técnico. Lidar com pessoas não é só ensinar, não é só sobre ter o conhecimento técnico, teórico. E isso eu vejo hoje em dia, e enfim, aprendi isso, que é, sem dúvida, a empatia, né? E outras coisas vêm que um professor deveria ter, e não somente conhecimento teórico, né? Saber passar com clareza e ter empatia pelo aluno, isso faz muita diferença. E isso eu vi na monitoria que eu já tinha, que eu já conseguia, né, cativar o pessoal, fazer eles gostarem do inglês, porque eles tinham, imagina, nem gostavam, e era um problema na época. E aí todo mundo gostava. Eu acho que não é só um problema do passado. Muitas pessoas têm esse trauma com o inglês, com o segundo idioma, né? E como que você vence isso? E aí, para quem tá ouvindo a gente, né, que tá na graduação, que tá em letras, né? Você deu aqui excelentes dicas, né, de ir para monitoria, de se movimentar, de estar. Mas qual dica que você dá para quem nos ouve, que está nessa graduação, além de tudo isso? O que que eles podem fazer para poder aprimorar isso também? Olhar numa outra perspectiva o seu aluno. Olha, primeira coisa, eu acho que a pessoa que está em letras, ela precisa entender se ela gosta de gente, porque para você ser professor, você tem que gostar de gente, né? Nós somos da área de humanas, então precisa gostar de gente. Se ela não gosta de gente assim, porque tá tudo bem também, né? Ela vai ser o quê? Uma tradutora, né? Vai ser uma revisora de textos, que se precisem nas editoras, tem várias áreas que precisa, né? Uma pesquisadora, tem várias áreas que a pessoa pode atuar e não vai precisar estar lidando ali com gente, com um professor. E com gente a gente sempre precisa lidar, mas não tanto quanto um professor. Vai mais para a área da linguística, né? Não, Também ali. não só da linguística, então, mas justamente da gramática mesmo, da gramática teórica, né? Então, tem várias áreas que a pessoa pode atuar. Agora, para quem quer ser professor, precisa pensar nisso. Eu preciso gostar de alunos, preciso gostar de gente, né? Ter essa empatia, que aí conecta. Aí conecta e aí o aprendizado acontece. Interessante. Muito bem. E dessa época de faculdade, aí você se formou, e aí falar, ok, peguei aqui, né, o meu certificado que eu tanto quis, né, que eu tanto queria ao longo desse período. E como que foi esse processo de conseguir alunos? Você já foi para o português? Você ficou no inglês? Como é que foi essa parte mais profissional, mão na massa mesmo? Olha, bom, a parte de decisão de português e inglês foi algo também que eu estava em crise na época da faculdade, porque, como eu falei, eu gostava de tudo, eu me apaixonei por todas as matérias, literatura, tudo.
E aí eu não sabia se eu ia pro inglês, pro português. Eu falei com uma professora que eu gostava muito e perguntei para ela o que ela achava, se eu deveria ir pro inglês ou português. E ela falou: Márcia, você vai se dar bem em qualquer uma das duas áreas. Ela falou, mas o mercado, né, o mundo está precisando muito mais de professores de inglês. E ela era de português, hein? Ela me Uhum. falou, mas precisa muito mais do inglês. Então, eu ficaria com o inglês né, na tua situação. Aí eu fui pro inglês, né? Outra pessoa também já tinha me aconselhado também pro inglês, justamente pela falta, né, de profissionais na área. Uhum. E eu fui pro inglês e não me arrependi, né? Não me arrependi de maneira alguma. E desculpa, agora esqueci o que você tinha mais perguntado. Bom, eu também esqueci. Tudo bem. Eu tinha perguntado, né? Você finalizou a faculdade e aí Ah, depois você foi como para foi a na mão na massa, transição? né? Como que foi? Você foi para o inglês já? E aí, como foi essa início, né? Como comecei para Pós-faculdade conseguir os para alunos? conseguir os alunos? Na verdade, então foi muito automático, porque daí eu estava na monitoria e essa minha outra amiga, essa minha amiga que também era monitora, ela me chamou para ir trabalhar dando aula dentro de empresas em Alphaville, porque ela tinha o contato lá da pessoa e a pessoa estava procurando e ela me indicou. E aí essa pessoa me chamou, então já comecei também a dar aula, eu não tinha nem terminado a faculdade, eu já estava dando aulas dentro de empresas em Alphaville. E depois eu também quis continuar me especializando no inglês e eu estava no CNA, né, na Escola de Línguas para aperfeiçoar, e aí eu estava no último nível, eu fiz um teste lá e aí eu peguei o último nível de avançado e fiz, e assim que eu terminei, antes de eu terminar, eles também me chamaram para dar aulas para eles, e aí eu também já peguei aulas lá. Então eu já tinha aulas lá, já estava dando aula na empresa e depois já começaram a aparecer alguns alunos particulares e assim foi indo. E aí nunca parei. E aí você ficou no inglês, estudou, e aí você teve a oportunidade de morar um ano fora, né? Para onde você foi e o que que você fez lá nesse período? Bom, felizmente eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra, eu como professora de inglês, né, foi maravilhoso. Chegando lá, eu queria trabalhar também na área e queria continuar meus estudos. Aí eu traduzi, né? Já tinha levado, na verdade, meus diplomas, certificados, tudo que eu tinha já com tradução juramentada, isso é bem importante. E lá eu levei o meu diploma e o meu, como chama o meu histórico, né? Para fazer uma equiparação de estudos com os estudos deles. É um órgão, acho que do governo que tem, e aí você manda e eles fazem uma equiparação. E aí deu certo que eu também, como se eu tivesse licenciada para dar aulas lá. Nesse entremeio, então, começou a aparecer algumas oportunidades de eu ser professora substituta em escolas lá, mas eu já tinha pego um trabalho como professora numa escola de línguas, dando aula de inglês para estrangeiros, que coisa que eu nunca imaginei que eu ia estar dando aula de inglês. E foi bem bacana, porque nós aqui como brasileiros, a gente sempre tem um receio, e receio às vezes de estar falando certo em inglês, ai, não sei. Eu mesma como professora, eu tinha me cobrava gigantemente, né, para ver se eu, sei lá, estava falando certo ou errado. E estando lá, eu vi que primeiro que o inglês não é de um sotaque só, né? Primeiro o inglês é do mundo. E segundo, que daí eu já também dei de cara que o inglês lá já era muito diferente do que eu tinha aprendido, que aqui era muito mais o inglês americano e lá eu tava com o inglês britânico. Então, assim, já muita coisa foi caindo por terra e eu vi que a questão do sotaque não era um empecilho. E a coordenadora que me contratou, eu perguntei para ela, eu falei assim, mas você tá me convidando para, tá me dizendo para eu trabalhar da aula de inglês? Porque eu mesma não estava acreditando. E ela falou assim, sim, eu falei, e o meu sotaque? Ela falou, o seu sotaque é padrão. Ela falou, é padrão. Nós temos alunos no mundo todo e o seu sotaque é padrão. Eu entendo perfeitamente, tá tudo certo. Aí eu falei, então tá bom. E eu fiquei muito feliz, porque realmente eu sei que eu não tenho o sotaque
característico de brasileiros, porque quem me escuta falar nativo, né, que me escuta falar e conhece brasileiros falando inglês, eles falam, não, você não tem sotaque, você não parece brasileira, mas, né, não dá para identificar muito de onde que é. Então tá bom, né? Mas assim, ele é compreensível em qualquer parte do mundo. Então é isso que eu aprendi, que é a língua do mundo. A gente não tem que ficar tão preocupado com isso, sabe? Com essa questão de sotaque, falar perfeito ou igual, mas assim, igual a quem? Se o inglês, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, né, de norte a sul, muda muito o sotaque já. Assim como aqui, né? A gente, no nosso próprio idioma, né? Também tem as diferentes regiões com diferentes sotaques, né? Exatamente. Então foi bom, foi um grande aprendizado. E aí, antes, você passou um ano e aí você voltou para o Brasil, certo? Sim, aí depois de 15 meses eu voltei para o Brasil e já decidida que eu ia ensinar português para estrangeiros, porque a experiência que eu tive lá na Inglaterra ensinando português, desculpe, ensinando inglês para estrangeiros, me fez perceber o quanto que eu adorava estar no meio de estrangeiros. Entrar na sala de aula e ter um monte de estrangeiro, para mim aquilo assim era a melhor coisa do mundo. Eu não queria estar em outro lugar no mundo, eu queria estar ali ensinando e perguntando, sabe, deles também e conhecendo mais da cultura deles e pessoas de diferentes países. Então aquilo para mim foi encantador e eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. Aí quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu pensei, eu vou ensinar português para estrangeiro. E aí ali nasceu, então, uma nova perspectiva, né? Porque você só estava no inglês e aí você, de novo, com o sonho de ser professora. Então, assim, dentro da sua profissão, pelo que você está contando, isso só se reforçou. De você, ok, eu estou na profissão certa, fiz a minha escolha, demorou, mas estou aqui. A minha percepção, ela tá errada ou ela se confirma? Não, na verdade, assim, eu já vi, né, que eu já era apaixonada mesmo em ensinar. O que ali teve uma mudança de chave foi que eu vi que eu gostava de ensinar, mas mais ainda ensinar estrangeiros. Eu gostava desse contato. E, né, e lidar com a língua, né, com línguas, isso para mim, aí eu vi que também não era tão o mais importante, né, ensinar inglês ou português, seja qual a língua fosse, mas era estar com estrangeiros. Isso que eu vi que era o que eu mais gostava, né, ensinar, mas tinha que ser estrangeiros. Aí, para quem nos ouve, você acha que viajar e ter esse contrato com outras culturas, com outras pessoas de outros países, abre a nossa mente? Não abre, acho que explode. Sem dúvida, né? Não tem só quem foi para fora para dizer, né? Nossa, é algo que não tem palavras. Eu achava que até empresas, né, que às vezes contratam pessoas, só porque morou fora, eu tinha essa impressão, só porque morou fora eles dão preferência, que bobagem. Mas depois que eu morei, eu vi que é muito mais do que isso, né? Que você vivendo fora realmente, você se torna um desbravador, uma pessoa de muito mais coragem, um resolvedor de problemas, tem muitas outras questões que envolvem, né, essa experiência de morar fora, sair da sua zona de conforto daqui, ter que estar em outra língua também o tempo todo, enfrentar essa situação, né, de viver em uma cultura que não é a sua, e às vezes são detalhes, né, que são muito diferentes. Então, nossa, fez muita diferença, com certeza. Não abre a cabeça, ela explode, ela explode. E foi uma pergunta bem retórica, tá? Que eu já sabia da resposta. Mas quando você voltou, você já voltou com esse pensamento de ensinar para o estrangeiro, né? E aí, como que surgiu essa ideia? Como que você elaborou? Você ainda continuava sendo professora, né, particular? Você foi para uma escola? O que que aconteceu nesse meio do caminho?
Então, o português para estrangeiros aqui no Brasil ainda era bem, na verdade no mundo, né? A língua portuguesa não era uma língua tão visível assim no sentido de ensino, né? De ter esse interesse. E professores de português para estrangeiros era algo muito raro, nem as faculdades ensinavam ainda, não tinha essa matéria. Eu não aprendi isso na faculdade, coisa que hoje em dia o curso de letras tem. Então, eu cheguei aqui certa de que eu queria ensinar português para estrangeiros. Fiz um anúncio na época que era tipo no jornal, coisa assim que saía. E fui dar aula em escola. Eu dava aula de inglês numa escola bilíngue. Né? Ainda continuei dando aulas e também dava aula de inglês particular ainda. E conforme foi aparecendo os estrangeiros, fui dando aula de inglês e português. E aí já fui mesclando. Né? Porque eram pouca, a procura era bem pouca ainda, né? Mas eu já fui, pelo menos eu já tinha o contato, já conseguia pelo menos ir ensinando. E então você voltou, ficou numa escola regular, né, bilíngue, e ali você, como é que foi construindo isso dentro de você? Porque daí a Márcia ela virou empreendedora, né? Essa Teve, virada. teve uma virada. Como é que foi essa virada para você? E de ter, aí já dando um spoiler, já tendo a própria escola, né? Então, aí foi durante. Eu voltei para o Brasil e dentro dessa escola bilíngue onde eu estava, umas professoras me chamaram para ir fazer a pós-graduação no ensino de línguas estrangeiras. Falaram que era um curso bom e tal, e fui fazer. E essas minhas amigas acabaram não indo. Verdade. Fizeram a ponte, né? Falar, Foi. vai lá você. A E aí gente fiquei conta com com raiva. você. Chegou no outro ano, né? Que era pra se inscrever, não sei o que. Chegou no outro ano letivo, tinha começado a pós e elas, cadê elas? Ah, nós não vamos, não sei o que, uma com problema, a outra não sei o que. Eu falei, não acredito. Vai, mas a gente acredita em você, representa o grupo. Foi bem isso. E aí eu fui fazer a pós, foi ótima mesmo. Só que eu já estava com vários alunos particulares. E eu comentando com uma amiga minha da pós-graduação, eu falei para ela, sabe que pro próximo ano, isso já no fim desse ano, eu mais ou menos no fim, na metade, não lembro. Eu falei com essa amiga, pro próximo ano eu vou organizar minhas aulas, porque eu quero alugar uma salinha para dar aula particular nessa salinha, porque eu ia, né, às vezes no escritório, às vezes os alunos que vinham na minha casa, e ficava meio bagunçado, eu não gostava disso. Então eu falei, não, vou alugar uma sala e eles que venham e vai ter aula, né? Quem quiser vem na minha sala. E vou alugar um escritóriozinho assim na cidade, sei lá, um escritório. Aí ela olhou para mim e falou, Márcia, por que a gente não abre uma escola? E eu falei, como assim abrir uma escola? É muita coisa, uma salinha, né? Uma sala, se alugar, e uma escola é outra coisa. Não, imagina, aí a gente aluga tipo 2 salinhas, então, né? E faz uma escola pequena, que se depois, conforme vai crescendo, a gente aumenta, não sei o quê. Porque essa minha amiga, ela tinha sido coordenadora, ela tinha trabalhado numa grande escola franquia por 20 anos. E ela primeiro como professora de inglês, depois como coordenadora. E ela tinha o desejo já de abrir a franquia dessa escola, na cidade onde a gente morava. E ela acabou que ficou muito caro tal, e ela tinha desistido disso. Aí quando eu falei essa ideia, ela quis abrir tipo uma escola, porque ela falou, é uma oportunidade agora. Enfim, voltei para casa, maturei, conversei na época com meu marido, não sei o que lá, e vou abrir, né, com ela. Então ficamos conversando e vendo, e eu já indo atrás, e aí eu já, nossa, acordava e dormia pensando já nessa escola, nessa ideia. E fui atrás de várias coisas. Eu comecei pro Sebrae, fazer cursos, porque eu não entendia nada. Eu fui professora a vida toda, eu não sabia nada de administração, de empreendedorismo, de nada. Eu fui pro Sebrae, fui procurar conhecimento. E aí chegou no fim, para escolher sala mesmo para alugar. Aí eu vi que ela não estava, acho que na mesma sintonia que eu, né? Nós não estávamos. E decidi não mais continuar e fiquei meio balançada até se eu ia realmente abrir ou não abrir a escola. Mas depois eu vi que aquela ideia não saía mais da minha cabeça. Aí eu falei, não, então vou abrir a escola. E abri realmente umas salinhas, eram 3 salinhas pequenas, assim, e bem pequenininho.
conciliando, eu ainda dando aula na escola particular bilíngue que eu dava aula, e conciliando. E depois eu tive que sair realmente da escola e fiquei só com a minha escola, porque não dava mais para conciliar, eu estava muito dividida e, enfim, não dá. São as decisões, né, que a gente tem que ir tomando na vida, né, a vida adulta, a vida profissional E também. difícil, né? Trocar o certo pelo duvidoso, porque eu tinha um salário bom, né? Enfim, tinha já um nome, estava bem ali na escola e tal, e tive que sair para tocar meu negócio, que ainda não dava nada. Mas é o empreendedorismo, né, e acreditar nesse sonho, né, que é de ter uma escola com alunos, né, e que bacana, né, realizar tudo isso, né. Bom, você quer falar mais alguma coisa sobre essa parte, até aqui, sobre a sua profissão? E você acha que faltou alguma informação até aqui para quem está nos ouvindo? Eu não sei se vai chegar na outra parte, daí a Aham. guinada pro YouTube. Aí é o outra. próximo bloco. Então tá bom, vou deixar. Tá tudo Fica, certo até aqui. segura aí, pessoal. Para. Esperem o próximo bloco. Sim, é muita É coisa. muita coisa. Essa mulher, ó. É muita A coisa. Ariana aqui é porreta. Faz muita coisa, realiza bastante coisa. Vamos dar uma pausa. Se quiser uma aguinha, você pode ficar à vontade. Obrigada, Para quem nos obrigada. ouve também, pegue sua água, seu café, seu chá. Senta que lá vem história. Senta, vamos ouvir os patrocinadores agora. Aquela hora que a gente fala um pouquinho, né? Como diz na televisão, hora de faturar. Vamos faturar. Você já se perguntou se a sua empresa está funcionando no seu máximo potencial? Muitas vezes, pequenas lacunas no desempenho, nos processos ou na comunicação podem estar limitando os resultados da sua organização, mesmo sem que você perceba. São esses desafios, esses gargalos operacionais, desalinhamentos estratégicos, dificuldades na gestão de equipe e dos processos pouco eficientes acabam impactando e resultando numa perda de tempo, num aumento de custo e nas oportunidades desperdiçadas. É exatamente aqui que a nossa consultoria de diagnóstico organizacional faz a diferença. A CS Apoio Administrativo realiza uma análise personalizada para sua empresa, identificando os gaps, aquelas áreas críticas que estão identificando e que estão impedindo o seu negócio de atingir os melhores resultados. Entre em contato pelo @CS Apoio Administrativo e lá você vai conseguir ter mais informações. E se você que está ouvindo esse podcast quer patrocinar ou quer anunciar o seu negócio, entre em contato pelo csconexõespodcast@gmail.com. É isso. Deu uma travada aqui, deu um trava-língua, mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, entre em contato. Manda uma DM pra gente. E vamos voltar a falar da profissão. A gente falou sobre a tua infância e adolescência, né, na época de colégio, passando ali pela sua primeira profissão, né, nutrição, e aí depois entrando de fato, né, no mundo das letras. E ali a gente, né, falou sobre a época da sua faculdade, né, como você se interessou pelo idioma, né, por tudo isso, todos os seus sonhos até agora. Você foi para Londres, voltou. E aí abriu a própria escola, né, de ensino de idiomas. E ali, como que foi para você? Você ficou ali por quanto tempo na escola? Como que foi essa experiência para você? Como que você dá, que dica você dá para quem quer abrir uma escola hoje, né? A gente está no Brasil, a sua experiência foi num outro estado. Como que foi isso para você? Que dica você dá, né, para quem nos ouve? Olha, a minha escola, a minha pequena escola era em Curitiba. Eu fiquei com ela aberta por 6 anos. Ainda ela existe, né? Na verdade, o CNPJ é o mesmo, não mudou, né? Já faz 12 anos agora, o mesmo CNPJ. Mas ela, física, foi por 6 anos.
se é um desejo da pessoa, eu acho que tem que realmente realizar, né? Eu estudaria assim como eu fiz, vá buscar conhecimento, né? Se você não é dessa área de administrativo, não tem ninguém ali para te dar esse suporte, a primeira coisa é pensar, fazer pesquisa de mercado, aquela coisa toda de ponto, porque às vezes são pequenos detalhes que vão fazer muita diferença, né? E vai, e tem que fazer, né? Botar o coração ali e realizar, mesmo que seja para depois falar, ah, não, não quero mais. Assim como eu, chegou um dia que depois não quis mais. Mas tem que realizar sim. A minha dica é essa: se você sente no coração que tem vontade de abrir, e não focando no dinheiro, tem que tomar cuidado que não pode focar no dinheiro. A primeira coisa é assim: é a realização de um desejo meu? Sim. Ah, mas eu, claro, dinheiro, não vou trocar 6 por meia dúzia? A princípio, é bem provável que sim. E pode ser que também não dê certo, né? A minha deu certo, foi crescendo, mas assim, pode ser que não dê. A minha dica é, então, faça com o coração, porque normalmente o que a gente faz com o coração, as coisas tendem a crescer, naturalmente. Agora, se você só está fazendo por conta de dinheiro, já pensando quanto vai faturar, aí eu não vejo assim com bons olhos, né, essa questão. E talvez eu esteja sendo muito poliana, mas eu acho que é a realidade. A gente precisa, mas também não deixar de, então, de estudar, de pesquisar o mercado, de, né, ver a parte justamente administrativa, que é muito importante. Ou, como a Carol aqui já anunciou mesmo, ou contratar de repente uma consultoria, alguém que possa te apoiar nessa parte, né, administrativa e tal. Assim como na época eu também pedi ajuda, foi ajuda de consultoria de marketing, eu tive algumas pessoas que me auxiliaram também nessa parte. Né? Conhecimento é tudo, e a gente que é da área, por exemplo, de letras, aí quer se meter num negócio, no empreendedorismo, é muito diferente, não é só ir, né? Precisa ir também agora começar a estudar esse lado. Tá certo. E aí você teve a escola, tal, e como é que foi, você, né, já deu spoiler, que a escola tem aqui 12 anos, né, que ela existe. Se ela não tem mais, onde ela está? Conta pra gente, onde que está a First Class Idiomas? E continua com esse nome, conta um pouquinho pra gente. Então, chegou num momento que ah, eu publiquei os livros. O meu desejo de quando era menina, né, dos 12 anos de ser uma escritora e tal, se realizou realmente. E justamente com os 40 anos, 42, eu estava realizando esse desejo que eu publiquei uma série de Nossa, livros. muito profeta. Uma série de livros de ensino de português para estrangeiros. Aham. E aí eu queria divulgar, né? Porque eu falei, nossa, e agora? Eu preciso divulgar, preciso mostrar esses livros. E já tinha muitos alunos também que faziam aulas e iam embora. Eles falavam, queria continuar com as aulas e agora eu tô longe, né? Não vai dar para continuar. Puxa. E foi assim. E fiz uma consultoria de marketing na época e a pessoa me falou, por que você não abre um canal do YouTube? Né? Porque daí você pode divulgar seus livros. E eu pensei, nossa, e também eu posso dar aula para esses alunos que continuam, né? Vão estar longe, mas vão estar podendo ter aula, vão estar vendo. Eu falei, perfeito, então fechou. Eu não pensei duas vezes. Eu falei, Vou, vou fazer. eu vou só te interromper para fazer uma pergunta. Que ano que foi isso? O canal do YouTube começou em 2016. Tá. O primeiro vídeo eu postei em junho de 2016. Quando era tudo mato ainda. Aham, Naquela época que era mato. eu fiz essa pergunta justamente para. Porque agora é fácil ver, Exato. né, o canal grande, essas coisas, né? E é fácil as pessoas terem um canal no YouTube. Não que não fosse fácil também, mas eram poucas pessoas naquela época, bem menos, né, do que hoje em dia. Mas aí eu não hesitei. O interessante é que eu não hesitei, eu falei, eu vou, porque pra mim era dar aula, né? E aí eu comecei a dar aula, eu olhava pra câmera pensando que tava ali com os meus alunos, né? E como tava mesmo, porque eu imaginava eles lá no país deles, né? Que eles tinham voltado, minhas alunas e tudo, assistindo às aulas. E foi assim, muito tranquilo esse início pra mim, eu não tinha vergonha. Você vê, aquela menina que era tão envergonhada no passado, de repente publicando vídeo pro mundo.
Que, claro, então, quando eu comecei, eu estava na minha mente pensando nessas alunas e alunos que iam embora. E depois comecei a ver um monte de gente ali, vendo, né, de tudo quanto era lado, né, do mundo, e eu não imaginava isso. E a Márcia professora para Márcia youtuber, teve um processo, né, de construção, né, da sua carreira, foi te fortalecendo até chegar até isso, mas você acha que para você chegar ali, se expor, toda essa sua bagagem no empreendedorismo também te facilitou para você estar 100% no online? Como que foi essa dinâmica? Na verdade, eu não vejo uma transição. Para mim, eu até hoje, quando me perguntam, eu tenho que escrever qualquer ficha, qualquer cadastro, eu escrevo professora. Eu sou professora ainda. Então, para mim, não teve uma transição. É simplesmente assim, o local de trabalho. Antes, né, eu sempre falo isso até para os meus alunos hoje, né? Do online. Eu falo, antes eu dava aula dentro de uma sala de aula, agora eu dou aula aqui em frente ao computador, mas tô com os meus alunos, né? Para mim não mudou nada, só o ambiente. Então, assim, eu não sinto isso. O que a minha bagagem de antes ajudou é eu manter a empresa no online, né? É eu poder viver disso até hoje, porque não é fácil. E o YouTube não me deu dinheiro e não me dá até hoje, ele não paga minhas contas. Então, a experiência de antes, no presencial, de eu ter que fazer a coisa rodar e acontecer para, digamos, tirar meu sustento, foi o que me ajudou e me ajuda até hoje a me manter viva aí no mercado e com a minha empresa até hoje, né? Seja no online, seja no presencial como era, ou se tivesse que voltar para o presencial, enfim, ou se mudar ainda de formato com as novas agora tecnologias, né, inteligência artificial e tudo mais, a gente não sabe o que esperar, né, daqui para frente. Mas essa bagagem é o que me faz me manter ainda assim, conseguir me manter, porque muitas pessoas quebram, muitas pessoas desistem, muitas pessoas vão pro YouTube e acham que vão ganhar dinheiro, que vão ficar rico e tá tudo certo e acabou. E é só postar vídeo ali e tá tudo certo. E isso é o de menos ali. Isso, na verdade, o YouTube só é uma vitrine, porque ele não dá dinheiro. Mas você acha que a disciplina te ajuda nessa rotina de você. Você é uma pessoa muito corajosa e muito disciplinada, eu percebo. E você acha que isso te ajuda na sua rotina de ser uma mulher empreendedora, de acordar todo dia, de ter que fazer o que precisa ser feito? Você acha que te ajuda? Sem dúvida, né? A disciplina é o que nos liberta, né? Porque a disciplina é aquilo que vai trazer a nossa liberdade. É graças a ela que a gente realiza o que a gente tem que realizar e é graças a ela que daí conseguimos ter os nossos momentos de lazer e conquistamos os nossos sonhos. Eu não me vejo então tão disciplinada. Eu sou disciplinada no sentido assim, realmente acabo fazendo o que precisa fazer. Mas eu não sou aquela pessoa assim que tem os horários sempre certinhos, tão bonitinhos assim, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa persistente. Persistente. Comecei, não vou parar mais. Entendeu? Aconteça o que acontecer, não vou parar mais. Então, me vejo muito mais e eu acho que a persistência também ajudou muito, junto com a disciplina de estar ali postando sempre, né? De nunca falhei, né? Que nem em 9 anos de canal, olha, eu posso contar nos dedos os domingos que não teve vídeo no YouTube, que foi assim, tipo, entre Natal e Ano Novo, que eu dei uma folguinha, porque eu sabia que também não ia ter muita visualização. Eu posso contar nos dedos, às vezes que não subiu vídeo aos domingos, porque sempre domingo, 8 horas da manhã, tem vídeo novo no canal. Então, isso realmente é uma disciplina, você tem razão, você tem razão. Isso me ajudou muito a chegar onde que eu estou. E a persistência, então eu colocaria junto a persistência, né? Porque às vezes as pessoas desistem sem antes deixar a coisa acontecer, porque tem tanta ansiedade, que é tanto que as coisas aconteçam logo,
Mas esse logo é muito incerto, é muito abstrato. Para umas pessoas logo é 1 ano, para outras é 2, para outras é 5. A gente não sabe, mas tem que persistir. Como a gente já está caminhando para o final, eu sei que eu tinha muito mais perguntas para fazer. Eu queria muito saber como foi fazer o seu mestrado lá fora. O que você quer saber? Eu queria saber essa experiência, como que surgiu, né? Porque você aí no YouTube, né, já trabalhando, né, divulgando o seu próprio trabalho, né, dessa forma mais digital. E como que surgiu essa oportunidade? Porque você já tinha feito uma pós-graduação, né, anteriormente. E o que diferiu dessa primeira pós-graduação do mestrado? Olha, eu vou começar pela sua última pergunta. O que diferiu é 100% diferente, são coisas assim completamente diferentes. A pós-graduação foi algo suave ali, que via umas aulinhas, entregava uns trabalhinhos e estava tudo certo. E era de sexta-feira à tarde, sábado de manhã. Foi um lazer, na verdade, porque eu ia né, encontrava um monte de amigas, professoras, né, que fizemos amizades, os professores eram ótimos e foi muito gostoso a pós-graduação. O chatinho foi só entregar o trabalho final depois, os 6 Como meses. todo mundo, né? Os 6 meses finais, que daí era só para escrever. O mestrado é outra coisa. E principalmente estando lá fora. Eu não sei aqui no Brasil, mas foi outra coisa. Você tem que parar a vida para fazer o mestrado lá. Não dá para fazer mais nada. Entendeu? Mas eu, infelizmente ou felizmente, com o YouTube junto, com tudo junto, né? A empresa rodando. E eu tinha toquei mestrado e empresa e o YouTube tudo junto. Não aconselho. Não aconselho. Como que surgiu? Foi graças ao YouTube, já me trouxe muita visibilidade, muitos professores internacionalmente, né, de diversas universidades me conhecem, distribuem meus vídeos para os próprios alunos, isso é muito bacana. E uma amiga, na verdade, minha, aqui do Brasil, me apresentou para um dos professores da Ohio State University, onde eu fiz, e eles, enfim, viram meu trabalho, que eu desenvolvi, e me convidaram para ir para lá. E eu acabei aceitando. Então aí eu fui. Foi uma experiência incrível, né? Muito boa, sem dúvida. Era um desejo que eu tinha de longa data. Mas foi muito pesado para mim, muito pesado. Primeiro, porque eu estava há muitos anos sem estudar, né? E isso faz diferença, né? Porque a gente perde o ritmo que está acontecendo, as coisas, perde a mão, né? Como se fala. Foi muito pesado porque eu tinha ainda então o YouTube, chegava então de sábado, domingo, que era para eu descansar ou para eu cuidar de outras coisas, eu ia gravar vídeo para o YouTube. E tinha ainda a minha empresa, as coisas acontecendo. Então eu estava lá e aqui em contato com o Brasil, eu terminava a aula e já em seguida estava olhando e-mail, respondendo mensagens e tantas coisas, e eu não me concentrava tanto como eu deveria me concentrar lá. Então não foi legal essa parte, porque você fica muito dividida. Aí eu senti que eu nem estava tão presente no mestrado e nem tão presente para minha empresa. E tanto que eu tinha, já estava, né, num programa de doutorado, eles queriam que eu ficasse lá para o doutorado e eu não quis, eu decidi voltar, porque eu falei, não dá, porque ou eu paro com a minha empresa, com o que eu estou fazendo, ou eu dou continuidade nesse doutorado aqui. Mas eu vi que eu continuando com o meu trabalho que eu já fazia no YouTube, eu atinjo muito mais pessoas. E lá eu dava aula também, tinha mais essa, eu ainda dava aula lá dentro da universidade, tinha que dar aula também. Então, ali eu atendia 30 alunos no máximo numa sala de aula, sendo que eu, né, você sabe, eu atinjo muito mais pessoas, né, milhares pelo YouTube. Então, eu falei, não, o impacto maior e é gratuito, é no YouTube. Então, eu não vou parar o meu trabalho para ficar dentro de uma universidade ali pesquisando detalhes do detalhe, sabe? Não é esse o meu sonho. E se fosse um desejo meu, tudo bem, mas não era. O meu desejo era o mestrado, e isso eu fiz e eu realizei, agradeço
Papai do Céu por esse presente, mas o doutorado não era meu sonho. Então eu falei, não, eu vou descansar, eu vou embora pro Brasil e tocar o canal mesmo, continuar com o meu trabalho lá. Parabéns. Parabéns Obrigada. por toda a garra, né? Todo esse empenho de realizar e conquistar, né? Você é uma grande realizadora na sua vida. E parabéns por tudo, mesmo, de verdade. É um exemplo e não é à toa que você está aqui, né? Porque todas as mulheres que têm passado aqui têm histórias muito incríveis e a sua não é diferente. E agora sim, chegando ao fim, o que você aprendeu ao longo de toda a sua jornada, de toda a sua história? O que você poderia deixar uma mensagem para quem nos ouve? Sempre escute uma vozinha que tem dentro de você. Eu realmente acredito que todos nós temos uma voz lá dentro. Então sempre escute o que essa vozinha está dizendo e persista. Vá atrás dela. Vai. E não deixe passar. Não deixe passar. Vai fazer o que essa vozinha tá te mandando. Vai atrás, porque a vida é muito curta e passa muito rápido para a gente não realizar as coisas que a gente tem dentro de nós para realizar. E eu acredito de verdade, e você viu que eu sou a prova viva, que todos nós temos realmente um dom, seja ele para o que for, seja para o que for, seja varrer uma rua, né? E tem pessoas que varrem muito bem, uma pessoa que limpa uma nossa casa, né? Uma diarista limpa muito bem, você vê que ela tem um dom. Então, não importa o que seja, se você se sente bem, você sente que é aquilo que você tem que fazer, faça. E nunca pare, nunca desista enquanto você não realizar isso, porque você vai ser feliz assim. E um dia você vai estar assim como eu, vocês todos que estão me ouvindo vão estar como eu, falando sobre a sua história, a sua carreira, e mesmo que tenha começado tarde, porque eu aos 30 anos me achava super velha, que eu falava, meu Deus, eu já tô super velha para fazer as coisas. E no entanto, né, comecei aos 30. E realizou Tudo. tudo o que você quis, né? E ainda não parei. Muito bem. E aí, agora uma pergunta específica para quem quer fazer letras. Que dica que você dá? Olha, primeira coisa, na faculdade tinha muita gente que começava o curso, só que tinha uma coisa, não gostava de ler. E eu não entendo quem quer fazer letras e não gosta de ler. Então, é assim, primeira coisa, goste de ler. Se você não gosta, não faça letras. Porque muita gente já parava no primeiro semestre, porque não dá. Não é um curso fácil também. Quem vai às vezes para letras e acha que, eu vou fazer letras, vou ler, vou escrever umas coisinhas. Gente, não faça, não vai, porque é um curso extremamente puxado. A gente fica louco. Eu passei várias noites em claro lendo, porque eles dão livros e assim por mês eu tinha que ler nem sei quantos livros. Na semana, às vezes eu tinha 5 livros para ler. Então, tem que gostar de ler. Isso eu acho que é o básico do básico, né? É essa a minha dica de ouro, assim, né, para você que tá com isso na mente, às vezes meio à toa. Não, porque quem gosta de letras é aquela pessoa, então, que gosta muito de ler, que gosta muito de línguas, de escrever, gosta das letras mesmo, literalmente gosta das letras, seja pela leitura, seja pela escrita, seja pelas línguas, gosta disso. E aproveitando, finalizando mais um podcast, já que você falou de livros, deixa pra gente, pra quem nos ouve, uma dica de livro. Essa é a mais difícil, hein? Tantos livros bons. Mas vocês aqui que são mais do empreendedorismo, e na verdade esse livro serve para qualquer pessoa, e é um livro que eu li não faz muito tempo, então eu tô com ele ainda fresco na mente. Eu diria para ler O Essencialismo. Esse livro é maravilhoso, né? E ele acho que é um livro assim que eu já li e reli várias vezes.
E acho que sempre a gente precisa estar relendo, porque a gente se perde, então, no caminho, né? E o essencialismo, ele realmente nos ensina a focar naquilo que é essencial pra gente. Tá certo. E uma música? Dentro de um abraço com Jota Quest. E uma pessoa, né, nas redes sociais que você vê que ajuda, né? A gente tá ali num mundo muito digital. Além de você, já deixa o seu arroba. Quem as pessoas. Quem você deixa de dica para as pessoas seguirem? Olha, se for da minha área, eu honestamente, eu não sei dizer. Alguém, pode ser em geral. Mas, em geral, eu gosto de ouvir muito o JJ Podcast, né? Porque ele sempre traz pessoas, né? Também grandes empresários, né? E pessoas de vida, né? Que ensinam a vida ali para nós. Eu gosto do JJ, eu diria o JJ Podcast. Tá. Que é do Joel J, E né? do Joel É, J. eu tô lendo o livro dele. Ah, Depois, se quiser, eu te empresto. Trocando figurinhas aqui, sim, pessoal. sim, sim. Legal. Mas é isso. Obrigada, Márcia, por esse seu tempo. Obrigada por toda essa sua experiência compartilhada aqui com a gente. Espero que quem está nos ouvindo tenha se conectado com a história da Márcia, tenha usado como exemplo e que a gente ouça aí ao longo dessa semana e o período que ficar disponível na plataforma. Obrigada. Um abraço. Obrigada a você pelo convite. Amei, amei, amei. Ainda bem que deu certo. Sim. Muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais.